Com a alta da Selic, vale a pena fazer consórcio de imóveis em 2022? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. O nosso convidado é o especialista em consórcio, Fernando Santana. Ele, que atua no ramo há mais de 15 anos. Atualmente, é CEO da empresa Porto Sublime Consórcios. Fernando, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Fabiana, tudo bem com você? Tudo certo. Obrigado pela oportunidade, viu? Nós que agradecemos a participação para esclarecer aí as dúvidas do internauta. Fernando, Bacana. Afinal, com a alta da Selic, vale a pena investir em consórcio de imóveis em 2022? Por quê? Fabiana, o consórcio de imóveis está em alta por conta da alta dos juros, né? Selic, a taxa Selic foi elevada e vai aumentar ainda mais. Consequentemente, os juros do financiamento imobiliário aumentam proporcional. Ficam mais caros. Exatamente. Os juros inflaciona, acompanha, né, por conta da taxa Selic. Sim. E o consórcio, por não ter juros, ele só tem uma taxa de administração que já está embutida nas parcelas, ele acaba tendo mais vantagem sobre esse momento atual da economia. Para você ter uma ideia, hoje a taxa de administração de um consórcio de imóveis, ela gira em torno de 1,2 ao ano. É uma taxa muito... E a do financiamento está em torno de 9% a 10%. Exatamente. Então, dá uma diferença muito grande, né? Quando o cliente soma o custo que ele vai ter num financiamento imobiliário comparado com um consórcio, dá um custo que, em alguns casos, até dobra o valor do imóvel financiado. Sim. E essa taxa, então, no consórcio, só tem apenas a taxa de administração. Essa taxa, ela tem alguma correção? Isso. O consórcio, ele é composto por taxa de administração, fundo de reserva e seguro de vida. É o que compõe o consórcio. E uma vez ao ano no consórcio tem a correção pelo INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção. Sim. A ideia dessa correção é que o poder de compra do cliente permaneça. Então, o cliente paga as parcelas fixas durante um ano, e nesse aniversário do grupo, quando completar um ano, tem essa correção do INCC. Entendi. A ideia dessa correção é fazer com que o cliente não perca o poder de compra. Então, Sim. Um exemplo, né? De repente o cliente está pagando uma parcela de R$1.000 e aumentou 10%, um exemplo, tá? Vai aumentar R$100 na parcela, mas em contrapartida, se o crédito da pessoa era um crédito de R$200 mil, esses mesmos 10% que aumentou na parcela é recalculado no crédito. Então, o crédito, em vez de ser 200 mil, já passa a ser 220 mil reais. É para manter o poder de compra do cliente estabelecido. Aumenta, né, a taxa, mas também aumenta o crédito. Isso, a taxa ela é a mesma, né? Essa Sim. taxa de administração ela vai seguir o cliente durante o período do contrato. Ah, entendi. E uma vez ao ano tem esse indexador que é a correção do INCC. Sim. E aí, se aumentar a parcela, no percentual que houver de aumento, Sim. será repassado no crédito também para que o cliente não perca o poder de compra. Entendi. E qual é a grande vantagem de fazer o consórcio de imóveis? A grande vantagem do consórcio de imóvel é o prazo. Hoje, nós trabalhamos com prazo de 200 meses. Isso vai dar uma média de 16 anos e 6 meses para pagamento. Claro que nós temos prazos menores. De repente, se o cliente quiser um grupo já em andamento, nós temos prazos menores. Mas comparado a um financiamento, os prazos praticados geralmente é quase o dobro. Financiamento convencional é de 30 a 35 anos. De 360 meses até 420 meses para estar pagando. Então, a grande vantagem do consórcio é essa. Você consegue otimizar e encurtar o prazo do imóvel que você vai estar pagando parcelado. Sim. E no consórcio, tem alguma desvantagem? Tem algum ponto negativo? Se nós formos pensar, né, que todo produto, né, tem o seu lado bom e o seu lado que, de repente, seria um ponto negativo, né? O que a gente pode trazer a nível de um ponto negativo do consórcio
é o fato de não poder te garantir quando você vai ser contemplado. Então, por exemplo, você pode fazer o consórcio e no mês seguinte você ser sorteada, ou dar um lance e ser contemplado, ou pode passar uns 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, para você ter essa carta contemplada. Então, se nós pensarmos no ponto negativo do produto, é a questão de não ter como te dar essa previsão, essa certeza que você fazendo hoje, o mês que vem você está contemplado. A certeza que a gente costuma passar para o cliente é o custo, né? Você tem uma certeza que você vai pagar muito menos do que um financiamento convencional e você está investindo num negócio que você vai ter um retorno. Mas o ponto negativo que a gente destaca para o cliente, porque é importante também passar, é essa questão que não dá para dar certeza de quando ele vai ser contemplado. No consórcio, tem um lance mínimo que a pessoa pode dar? É interessante, porque hoje nós temos produtos, consórcios, que com uma parcela de lance você já pode estar oferecendo, né? Você vai ter um acesso ao sistema, ao site e ao aplicativo. A partir de uma parcela, você já pode oferecer o lance. E os lances maiores vão ser contemplados. De repente, a pessoa pode, se ela tiver um FGTS, ela pode utilizar o saldo do FGTS como lance. Essa era a pergunta. Se a pessoa quiser usar da própria carta de crédito, também tem a possibilidade de usar até 30% da carta como lance. Nós chamamos de lance embutido, né? Se der certo, esse lance que usou da carta amortiza o crédito e a pessoa tem a contemplação, né? Então, a partir de uma parcela, a pessoa pode oferecer. É claro que os maiores lances vão ser contemplados. E outra questão importante também, que às vezes a pessoa tem aquele pensamento, poxa, mas se eu der o lance e meu lance não for aceito, eu não for contemplado. Então, esse lance, nós desconsideramos ele, porque é uma simulação, é virtual. E aí, no mês seguinte, você oferece esse lance ou um lance maior para que você possa trabalhar sua contemplação. Então, vamos exemplificar para quem está nos assistindo. Eu dei um lance, vamos chutar um valor de R$10.000. Aí chegou uma outra pessoa e deu um lance de 20 mil. Correto. Essa pessoa foi contemplada. Eu não perdi os meus 10 mil. Não vai ser debitado da minha conta, eu posso usar no próximo lance. Exatamente. Só vai cobrar o lance do consorciado se ele for contemplado. E o lance, ele é uma amortização de saldo devedor. Então, por exemplo, você deu um lance e foi contemplado. Aí você tem duas opções. Reduzir o valor da parcela ou você reduzir o prazo. Então, você tem essas duas opções para trabalhar também, porque você está amortizando parte da sua dívida, entendeu? Então, no consórcio também tem a amortização. Sim, inclusive quando você amortiza o seu saldo devedor, você tem desconto na amortização, né? E também o FGTS de 2 em 2 anos você consegue utilizar para amortizar saldo devedor, tá? Você pode reduzir parcela ou pode reduzir prazo. Era até essa dúvida, se era possível usar o FGTS, você já nos informou que sim, e em quais momentos poderiam ser utilizados o fundo de garantia? Isso. O fundo de garantia você pode utilizar como lance, ou, de repente, a pessoa foi sorteada e tem um saldo de FGTS, e aí a pessoa tem o direito de utilizar esse FGTS como um complemento, né? Ela usa a carta, que já foi sorteada e não precisou dar lance, que é um ponto importante, porque a gente fala tanto de lance e sai do sorteio. Melhor ainda, né? Você vai pegar a carta 100% e, de repente, você tem um saldo remanescente lá de FGTS. Você pode compor esse saldo junto com a sua carta de crédito para comprar um imóvel num valor maior. Entendi. Então, são 3 situações que é possível usar o fundo de garantia. Sim. Como lance, para dar o lance, ou para amortizar, que a cada 2 anos é possível usar, né? Perfeito. Isso. E para completar, né, o valor da carta com o imóvel. Exatamente. Nessas 3 oportunidades, você pode estar utilizando o FGTS, né? Claro que o FGTS você tem que entrar dentro das regras do Conselho da Caixa. Sim. Às vezes a pessoa já tem um imóvel no nome e ela pretende usar o FGTS. E aí tem essa burocracia para estar utilizando. Sim. Fernando, me diz uma coisa. Vamos supor que eu não entenda nada de consórcio. E eu estou interessada em entrar em um consórcio. Quais são os principais cuidados que eu devo me atentar antes de entrar num consórcio? Fabiana, o principal ponto que a gente passa para o cliente é escolher uma administradora que é cadastrada, né, registrada no Banco Central,
que é o órgão que fiscaliza as administradoras de consórcio. Isso é um ponto principal, que você tem que atentar a esse detalhe para você não entrar numa administradora que, de repente, você pode ter alguma ilusão ou um produto negociado de forma indevidamente, entendeu? Entendi. E, Fernando, no consórcio, a gente ouve muito que não tem burocracia, né? Quais são os documentos necessários para quem tem interesse no consórcio? Isso. Hoje, né, existem algumas administradoras que, quando o cliente é contemplado, eles têm que passar por um processo de análise de crédito, né? E outras administradoras, ela já faz o filtro na entrada. Então, através, né, de consulta no SPC Serasa, o score do cliente, né, a gente consegue ter, saber se esse cliente é um cliente perfil para o produto. Isso não quer dizer que, de repente, lá na frente, ele não vai passar por uma análise, mas já é uma prévia, né, para que o cliente lá na frente, ele não tenha surpresas, né, ele já sabe que ele já está pré-aprovado ali para estar aderindo ao consórcio. É claro que, a partir do momento que ele aderiu, também o comportamento dele vai ser sondado, né, se ele é um cliente que paga na data, quantas parcelas esse cliente pagou, se o cliente deu um lance, porque o imóvel, ele fica como garantia, né? Só que a empresa também, ela não quer ter esse trabalho, ou de repente trazer um transtorno até para o cliente também, né? De repente o cliente ficar inadimplente, né? E não pagar esse imóvel que ele comprou. Então, a administradora se cerca de toda ela traz toda essa segurança para ela e para o consorciado. Sim. Dependendo da situação, a própria administradora já informa, não vou abrir a possibilidade de te cadastrar como meu consorciado, para que você não, de repente, não venha ter problema na hora que for contemplado, entendeu? Entendi. Fernando, uma última pergunta. Por que investir em consórcio? A grande vantagem da questão do consórcio, eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista. Muitas das vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou comprar à vista, não vou financiar, não vou pagar juros. É um pensamento interessante, até conservador. Só que a pessoa compra imóvel à vista, ela descapitaliza. Então, de repente, se acontecer qualquer eventualidade nas finanças dela, qual que é o próximo passo que ela tem que fazer? Vender esse imóvel, às vezes até abaixo do preço do que ela pagou, para sanar essas dívidas. Então, qual a sugestão que eu trago para os nossos clientes? Você tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista? Faça um consórcio, usa parte desse valor para dar de lance, contempla a sua carta, reduz sua parcela, compra seu imóvel, vai pagar uma parcela super, que vai encaixar no seu orçamento, super abaixo de uma expectativa de um financiamento, e ainda vai ficar com dinheiro. Esse dinheiro que você ficou, porque você não descapitalizou, você aplica. Você vai ter um rendimento sobre esse dinheiro que você poupou na compra do imóvel e vai pagando seu imóvel em parcelas pequenas. Sim. É uma situação. Outra situação, às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu tenho uma entrada e vou financiar. Então, às vezes a pessoa dá essa entrada no financiamento, ela vai ter 30, 35 anos para pagar. Então, quando ela somar o montante de tudo que ela pagou, se ela seguir 30, 35 anos pagando, é quase metade da vida pagando o imóvel, né? Se conseguir pagar antes, maravilha, que ela vai ter desconto sobre isso. Mas, se você tem essa entrada para dar de entrada no financiamento, faz um consórcio, que o prazo é metade, usa essa entrada para dar de lance, para contemplar a sua carta, vai reduzir a parcela, o prazo já vai ser metade de um financiamento. Então, você já vai ficar numa situação mais confortável. E, às vezes, tem pessoas também que falam, não, eu não vou fazer financiamento, não vou fazer consórcio, vou guardar dinheiro. Aí é o problema. Porque brasileiro, você sabe, né? Para guardar dinheiro é uma luta, é difícil. A gente guarda um mês, no outro gasta o dobro do que guardou. Verdade, tem que ter muita disciplina. Exatamente. Então, o consórcio, ele faz com que você tenha essa educação financeira, essa disciplina. E outro detalhe, né? Que às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou disciplinado, eu consigo guardar, um exemplo, R$2.000 por mês. Maravilha. Parabéns, são poucos que têm essa disciplina. Mas quantos meses você vai demorar para juntar o valor do imóvel? 10 anos? 15 anos? No consórcio, se você pagou 6 meses, 1 ano e foi sorteado, tudo bem que você ainda vai ter o saldo remanescente para acertar. Mas você já antecipou a sua contemplação e já comprou o seu imóvel, já tomou posse do imóvel. Sim. Então, se você for analisar nessas
diversas possibilidades, o consórcio se encaixa em todas. Sim. Porque faz com que a pessoa não descapitalize, faz com que a pessoa tenha uma educação financeira, faz com que a pessoa também não pague muitos juros, porque o financiamento vive disso, né, de juros. Aquela Sim. coisa, né, você compra um imóvel no financiamento e paga 2. Em algumas situações paga até 3, né? Já no consórcio não, você vai comprar um imóvel e vai pagar uma taxa pequena sobre esse montante. Então, Sim. essa é a grande vantagem do consórcio. Além do poder de negociação, né? Também, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pensa, mas eu paguei uma taxa de administração. Sim, mas muitas das vezes você está negociando um imóvel, quando você vai negociar a carta do consórcio, você tem o poder de compra. Então, você está negociando à vista, você vai ter desconto. Então, por exemplo, o imóvel vale R$500 mil. A pessoa tem lá 400 mil de consórcio. Dependendo da situação, ele consegue negociar por esse valor, ou um valor intermediário sobre isso, e só o que ele vai ter de desconto nessa compra é o que ele pagaria de taxa para o consórcio. Por isso que a gente fala que o consórcio é sem juros, e é mesmo, que só tem taxa de administração, e ainda a pessoa consegue economizar no poder de compra, né? Ela está negociando à vista. E outro detalhe também, Fabiana, sobrou crédito, às vezes a pessoa tem lá um crédito de 500 mil, negociou o imóvel por 450 mil, sobrou 50 mil reais. Ela ainda pode reformar esse imóvel com a carta, pagar a documentação e, se sobrar dinheiro, ela ainda amortiza o saldo devedor. Fora outras possibilidades, né? Porque a pessoa pode comprar terreno, pode construir, reformar, comprar um imóvel comercial, residencial, imóvel rural, né? Porque hoje, esse negócio de home office, muitas pessoas trabalhando em lugares mais afastados, interior, aumentou muito a demanda para imóveis rurais. Nós temos consórcios com possibilidade de aquisição para imóvel rural. Você comprar um imóvel, uma chácara, um sítio, fazenda, né? Depende da necessidade da pessoa e do poder de compra, né? Nós temos diversas possibilidades nesse mercado imobiliário através do consórcio. Sim. Você tem clientes que têm um financiamento, acabam fazendo consórcio para quitar o financiamento? Sim, diversos clientes. Inclusive, é interessante, eu até trazer o depoimento de um cliente meu, o nome dele é Felipe, um jovem, 25 anos, ele até gravou um depoimento lá no meu Insta, depois eu posso até estar divulgando para vocês. Ele tinha um financiamento de 30 anos, pagava R$3 mil. Ele fez o consórcio comigo, foi contemplado, ele reduziu a parcela para R$1.500 e o prazo de 30 anos caiu para 15 anos. Então, ele reduziu metade da parcela, metade do prazo. Exatamente. E aí, com o que sobrou de renda, ele consegue até fazer um outro consórcio para comprar um outro imóvel. Olha a vantagem, né? Ele tinha um imóvel financiado, hoje ele tem quitado pelo consórcio e com a sobra de parcela que ele pagava no financiamento, ele fez um outro consórcio para comprar um outro imóvel. Depois, a pessoa consegue aumentar o patrimônio, né? Colocar para alugar, mais uma renda. Exatamente. Até voltando naquela situação anterior, que a pessoa compra o imóvel à vista. Se ela desmembra, né, ela usa metade desse valor para dar de lance e pegar um imóvel, na verdade ela consegue comprar 2 imóveis, né? Com o valor de comprar um imóvel à vista, ela consegue, de repente, comprar 2 até 3 imóveis, dependendo da situação. Mora em um e aluga os outros 2, ela aumenta o patrimônio, né? Sim. Quem é o público que adere ao consórcio? Fabiana, hoje o público é profissionais liberais, empreendedores, funcionários de empresa, funcionário público. É um produto muito amplo. O que nós costumamos dizer é a questão da renda, né, que vai definir se a pessoa consegue, de repente, aderir a um consórcio. A gente pede para o cliente não comprometer mais de 30% da renda. Então, hoje, tem muitas pessoas que têm condições de estar comprometendo até 30% da sua renda para se organizar para comprar o seu imóvel. Sim. Às vezes, essa pessoa, nesse exato momento, ela não tem condições de fazer o valor do imóvel que ela quer comprar. Mas nós temos diversos valores de cartas de crédito para trabalhar isso. Porque, às vezes o jovem começa a trabalhar hoje, a renda dele é uma renda um pouco mais enxuta, né? Mais baixa a renda da pessoa inicialmente. Sim. Porque está começando no mercado de trabalho, né? E é natural. Então, hoje nós temos parcelas a partir de R$350 para comprar um imóvel, por exemplo.
Então, a pessoa começa com uma parcela mais acessível, conforme a renda dessa pessoa vai aumentando, ela pode aumentar a carta de crédito dela até chegar a um valor suficiente para ela comprar um imóvel. Sim. Ou, de repente, no futuro, né, ela pode fazer uma outra carta de crédito para estar juntando essas cartas e comprar um imóvel só, com 2 ou 3 cartas de crédito, sem problema nenhum, entendeu? Sim. Você falou que com a carta de crédito, né, pode comprar, reformar, tem especifica, tem que ser em determinada cidade, ou com a minha carta de crédito eu posso comprar um imóvel em outra cidade? Qualquer lugar do Brasil, né, desde que tenha documentação, a única regra que o consórcio pede é que tenha documentação, escritura, né, porque esse imóvel ele fica alienado, então ele precisa ter uma garantia. Então você pode, de repente, estar aqui em São Paulo e comprar em outro estado, né, em outro município, não tem problema, pode construir, pode reformar, desde que tenha documentação, né, dessa reforma, dessa construção e desse terreno, também não tem problema nenhum. Ele fica alienado no nome da empresa Isso. administradora. Exatamente, fica no nome do consorciado, alienado à administradora de consórcio, até a quitação. Aí, quando termina de quitar, tem aqueles trâmites, né, de passar para o nome efetivo do cliente. Isso. Quando a pessoa assina a escritura, no cartório de registro de imóvel, vai estar no nome do consorciado, porém, com essa alienação ao consórcio. Quando o consorciado quitar essa dívida, aí a administradora manda um documento dando baixa, né, da alienação, a pessoa dá entrada no cartório e tira essa alienação e o imóvel segue somente no nome dela. Assim como é o financiamento também. Exatamente, assim como é o financiamento, perfeito. Entendi. Fernando, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Imagina, Fabiana, eu agradeço a oportunidade e pode contar conosco que estamos aqui para ajudar as pessoas a crescerem financeiramente, Sim. Conquistarem, fazer seu patrimônio de uma forma mais econômica e saudável, né? A pessoa não precisa pagar a vida inteira o seu imóvel, ela pode encurtar muito esse tempo e pensar no segundo, no terceiro imóvel e fazer sua aposentadoria. Sim, obrigada, Fernando. Imagina, eu que agradeço. E se você tem interesse de fazer um consórcio, entre em contato com o Fernando. Ele já ajudou milhares de pessoas a conquistar a casa própria. Ele, além de vender consórcio, ele também já é cliente, já comprou sua casa através de consórcio, seu carro através de consórcio. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.